Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo sobre desigualdade social. E aí eu vou falar sobre vários conceitos que envolvem a desigualdade social e que são muito importantes tanto pra gente entender o que é a desigualdade e tudo que ela engloba na nossa sociedade atual. Então assim, esses conceitos são muito importantes a gente trabalhar, mas também é muito importante a gente perceber o que está atualmente na nossa sociedade. Não é só sobre olhar o livro e ler o que é desigualdade social e o que eu vou explicar aqui. Tudo que cobra sobre desigualdade social e tudo que ela envolve muito o que a gente está vivendo hoje em dia e tudo que acontece. Então, assim, vamos levar para nossa realidade e vamos tentar entender quais são as consequências disso tudo que a gente vai falar. Enfim, o que é desigualdade social? Desigualdade social não é diferença social. A gente não fala de diferenças sociais. Por quê? Porque a gente consegue perceber diferenças na nossa sociedade. Ninguém é igual e diferenças existem. Por quê? Como assim? Vamos entender isso aqui. Uma criança é diferente de um adulto, que é diferente de um velho. A gente consegue olhar pra eles e perceber a diferença. Uma mulher é diferente de um homem. Uma pessoa pobre é diferente de uma pessoa rica, porque o tanto de dinheiro que ela tem é diferente. Um professor é diferente de um médico, que é diferente de um gari, que é diferente de um advogado. A gente consegue entender essas diferenças simplesmente por entender. Essas pessoas têm características diferentes. Elas seguem profissões diferentes, têm idades diferentes, ganham quantidade de dinheiro diferentes, enfim, coisas diferentes. Só que quando a gente fala de desigualdade, a gente está falando de um conceito diferente, que é quando você coloca lugar social para cada uma dessas classes. Você pega essas pessoas que são diferentes uma das outras e coloca lugar social. E esse lugar social delas vai distinguir se elas conseguem ter acesso a direitos, a oportunidades, a escola, educação, saúde, enfim. Isso é a desigualdade social. Desigualdade é quando a gente pega de pessoas diferentes e coloca elas em lugares diferentes. A gente coloca um pobre em um lugar diferente do rico. Ele não consegue estudar na mesma escola que um rico. A gente coloca que uma mulher, ela não consegue ter o mesmo emprego do homem. Aí sim a gente está falando de desigualdade social. Então o quê? As diferenças existem, mas o convívio social, a estrutura da sociedade vai gerar as desigualdades. Então, nesse quesito, a gente tá falando com o quê? Biologia, renda, sabedoria, essas coisas todas, elas vão interferir na sociedade, no lugar social de cada pessoa. E aí a gente consegue entender um sistema que perpetua essas desigualdades sociais, que é o sistema da meritocracia. O que a meritocracia fala? Que a gente todos conseguimos chegar em algum lugar pelos nossos próprios méritos. Então, o Estado não tem que dar as coisas pra gente, a sociedade não tem que dar. Então, se uma pessoa não estuda na mesma faculdade que a outra, é porque ela não tentou tanto, ela não se esforçou tanto. E aí, esse sistema está perpetuando desigualdades. Porque, vamos supor, a gente tem uma criança pobre e uma criança rica. A criança rica, ela teve um lugar social de mais privilégios e maior acesso a direitos. Ela estudou numa escola melhor. Ela teve um lugar da família dela em que os pais trabalhavam juntos, nunca teve problema com saúde, ia em hospitais, nunca teve nenhuma doença grave, nunca teve falta de comida em casa, nunca teve necessidade de trabalhar. Aí a gente tem uma criança pobre, que estudou em escola pública, que tem menos qualidade, ela teve uma família totalmente conturbada e problemática, ela não tinha acesso à saúde de qualidade, à saúde inclusive psicológica, ela tinha que trabalhar, ela não conseguia estudar tanto. Ok? Duas questões, duas diferenças entre essas pessoas. As duas vão tentar entrar numa faculdade particular. Apenas uma delas vai conseguir. É porque essa criança pobre, que teve tantos problemas, não se esforçou tanto. E aí ela não vai conseguir entrar na faculdade boa, ela não vai ter emprego, ela não vai ter condições a uma educação de qualidade, uma educação superior, porque ela não tem condições de pagar uma faculdade particular. Ela vai ter que trabalhar direto com a mesma profissão que o pai dela trabalhava primeiro, que era ser gari. E aí ela vai ter um filho e o filho dela vai ter as mesmas condições e aí vai continuar nessa situação de empregos, de situações que não são as escolhidas por ela. Essa é a questão. Não quer dizer que numa sociedade ser gari é bom, ser médico é bom, ser gari é ruim, ser médico é bom. Quer dizer que as oportunidades que essas pessoas tiveram são diferentes das outras. E essa questão da meritocracia é exatamente isso. Esse discurso faz com que a gente não interfira nessa sociedade e nessa situação. Porque tudo bem, cada um tem que se esforçar ao mesmo tanto. E mantém a diferença entre pobres e ricos. Ricos têm acesso à qualidade de educação, de saúde e depois dinheiro, mais dinheiro, enfim.
é um ciclo social, que a meritocracia é um sistema que vai afirmar isso. Então, desde o início, a gente sempre teve diferenças nas nossas sociedades, desde sempre. Em algumas sociedades, as desigualdades foram maiores. E aí, o que acontece? Exatamente isso. A gente perpetua com esse tema de desigualdades ao proferir o discurso da meritocracia. Então, aí a gente já pode entrar em algumas perguntas que a gente tem sobre os tipos de estratificação social. A gente tem, por exemplo, as castas na Índia, os estamentos na Idade Média e atualmente as classes sociais. Nos estamentos, por exemplo, falava que você não era nobre porque você não mereceu estar nobre. Não porque você não se esforçou o suficiente, mas porque o seu sangue não é nobre. Então, é basicamente a mesma coisa que a gente fala atualmente na nossa sociedade, só que a gente usa um discurso um pouco diferente. Em vez de o seu sangue não é nobre, a gente fala, você não se esforçou tanto. Mas sempre há discursos que apelam para manter aquela pessoa na situação em que ela está. Apelam para que as desigualdades continuam, porque assim vai ter privilégios sendo perpetuados. Agora que a gente entendeu um pouco sobre o que é desigualdade social, vamos responder algumas perguntas sobre, por exemplo, o que é a estrutura social. A estrutura social é o modo que a sociedade se organiza socialmente, economicamente, historicamente, culturalmente, em geral. Então, quais são as raízes, a estrutura? Se a gente vai fazer, por exemplo, um prédio, a primeira coisa que a gente faz é a estrutura. Aquilo que vai deixar aquele prédio em pé. E é também aquilo que vai deixar a nossa sociedade em pé. Quais são as estruturas da sociedade brasileira, por exemplo? Ela veio de uma sociedade patriarcal, ela veio de uma sociedade colonizada, com o trabalho de mão de obra escrava. Então, nisso a gente consegue ver muito das desigualdades aqui presentes atualmente. As desigualdades entre homens e mulheres vêm do patriarcalismo tão antigo. As desigualdades entre negros e brancos vêm da escravidão tão antiga. Então, a estrutura social é aquilo que fez com que aquela sociedade ficasse de pé e se formasse, e ao mesmo tempo faz com que as desigualdades também se formem. E aí a gente vem em outro aspecto, que é estratificação social. A gente fala de desigualdade e a gente pensa em estratos. Assim como os homens são diferentes das mulheres e eles estão em lugares sociais diferentes das mulheres, ou seja, há uma desigualdade de gênero, a gente consegue perceber aí um estrato, que a sociedade ela vai ser dividida em estratos. Estratos são pedaços, então eu vou pegar um bolo, eu vou partir em vários estratos e eu vou colocar um em cima do outro. Vou falar que um é mais importante que o outro. Assim, esses estratos vão dividir a nossa sociedade e vão causar desigualdade. Basicamente, eu tenho um bolo e ele é aquele bolo arco-íris, sabe? E aí eu tenho um extrato verde, um amarelo, um vermelho, um azul. Ok, cada extrato é diferente do outro. Assim como um branco é diferente de um negro. Assim como um rico é diferente de um pobre. Mas quando eu começo a colocar um em cima do outro e coloco graus de importância, aí eu causo a desigualdade social. Quando eu coloco alguém sendo mais importante que o outro. E a posição que o seu extrato está na sociedade define se você tem acesso a privilégios e direitos. E isso é muito importante, porque isso perpetua a desigualdade social, assim como eu falei. Um branco está em cima faz com que ele tenha melhor educação e continue estando numa posição social mais elevada. Então, ok, a gente sabe que a desigualdade social é o convívio de pessoas diferentes gerando lugar diferente para elas. A gente sabe o que é estratificação social e estrutura social. Agora a gente pode tentar entender o que é a mobilidade social. Uma sociedade com mobilidade social é aquela em que os estratos, eles conseguem gerir um pouco mais o seu posicionamento. Então vamos supor, na Idade Média a gente tinha os estamentos. O que acontecia? O que eram esses estamentos? A gente tinha uma pirâmide que falava que primeiro era nobreza, na verdade era clero, nobreza e povo. Um plebeu não podia nunca ser um nobre, porque aquilo estava no sangue dele. Era impossível de ele ser um nobre. Ele ia ser um plebeu para sempre. Ele podia até ficar rico e virar um burguês, mas ser burguês era a mesma coisa de ser plebeu. Ele ia ser olhado com os mesmos olhos pela sociedade e ele ia ter o direito, acesso aos mesmos direitos dos outros plebeus. Ele não ia poder fazer o que um nobre fazia, que era, por exemplo, ter uma posição política, né? Agir politicamente, tomar decisões políticas. Por quê? Porque ele era um plebeu. Mas ele era rico, tão rico quanto um nobre. Não importa. Naquela sociedade, a diferença era pelo sangue. Se você nasceu plebeu, você vai morrer plebeu. E não importa se você é inteligente, se você é rico, se você é qualquer coisa. Você não vai conseguir mover, você não vai conseguir sair do seu extrato social.
Isso quer dizer não ter mobilidade social. E quando você, por exemplo, eu tô no extrato de pessoa pobre, se eu consigo enriquecer, aí eu saio do meu extrato social e fico uma pessoa rica. Obviamente, a mobilidade social fala muito sobre uma sociedade e sobre também como que a desigualdade existe na sociedade. Se a gente melhora um pouco a mobilidade social, a gente também tem um acesso maior aos direitos. Então, pessoas elas vão ter esperança de sair daquilo e a desigualdade diminuir. Então, é basicamente isso. Agora, a gente pode entender um pouco mais também sobre modos de desigualdade no mundo. Eu falei um pouco sobre eles, né? E agora eu vou voltar. A gente tem como ponto de pesquisa, principalmente, castas, os estamentos e as classes sociais atuais. Enfim, vamos lá. Os estamentos eu já falei, então eu mal vou repetir, que aconteceram na Idade Média e era dividido pelo sangue. Isso é uma estrutura social extremamente rígida e uma estratificação social também, porque não há mobilidade social. Então, quanto maior mobilidade social, menos rígida aquela estratificação é. Como naquela situação não havia mobilidade social porque eram critérios pré-definidos antes mesmo do nascimento daquela pessoa, era impossível você mudar de posição. Agora, a gente tem também as castas na Índia. As castas são divisões feitas considerando vários critérios. Então, assim, a profissão que aquela pessoa vai seguir, a religião, a língua que ela fala, a gente vai dividir pessoas em grupos. Eu acho um pouco complicado entender as castas na Índia, então eu vou usar o exemplo das castas no livro A Seleção. Que é basicamente, existem 8 castas, na verdade são 7 castas mais os excluídos, é uma coisa assim. E aí, a primeira casta, né, é do rei. Então, o poder deles, tipo, a função deles na sociedade é governar. Aí a segunda é do exército. A função deles na sociedade é proteger. A terceira é dos professores. A função deles é ensinar. E você não consegue mudar. Se você nasceu na casta 5, você vai ser para sempre um artista. Você vai tocar piano, ou então ser artesão, ou então fazer qualquer coisa, mas você vai trabalhar com arte. E um artista, ele vai ganhar menos do que um oficial. E aí a gente tem também a casta 6, por exemplo, são dos operários. Então, se você nasceu na casta 6, você vai ser um operário. E aí, um operário vai ganhar menos que um artista, que vai ganhar menos que um professor. E se você não se encaixa em nenhuma dessas castas, se você falar, ai, odeio o sistema, você é um excluído. E você não tem nada. Então, as castas são basicamente isso. Vai dividir não só pelo sangue, não só pelo dinheiro, mas por toda a formação social. Então, vai definir a profissão daquela pessoa, a religião daquela pessoa. Vão ser grupos e um deles vai sim estar acima dos outros. Eu tenho a pirâmide social da Índia aqui. A gente tem, por exemplo, os brahmanes, que são sacerdotes. Eles estão acima dos kshatriyas, que são os guerreiros, que são acima dos vaishyas, que são os comerciantes, e acima dos sudras, que são os operários. E aí embaixo ainda tem os párias, que são os que não são nada. Então, é basicamente esse sistema de casta. Ele vai falar sobre vários pontos da sociedade, e não só sobre o sangue, não só sobre o dinheiro, por exemplo. Então, na Índia, essa hierarquização, então, essa posição de um em cima do outro, inclusive hierarquia social é um conceito interessante de se tratar, que é quando a estratificação social, os estratos, toma um mais importância que o outro, aí a gente chama de hierarquia. Essa hierarquia, ela vai ser baseada na etnia, cor, hereditariedade, ocupação e religião. E aí a gente consegue perceber nisso também que existem vários tipos de desigualdade social. E por isso que as ciências sociais, elas não falam a desigualdade social é isso, isso, isso. Elas falam das desigualdades. Porque a gente pode diferenciar e hierarquizar tipos de pessoas baseados na cor da pele, no gênero, na ocupação, na renda, em várias questões. Então, por isso que a gente não fala de uma desigualdade, e sim de várias desigualdades. Agora, por último, a gente tem as classes sociais, que a gente encontra, por exemplo, na sociedade do Brasil, atualmente. As classes sociais, elas são estruturas menos rígidas, porque a gente consegue perceber um pouquinho mais a possibilidade de mobilidade social. Apesar de que a gente sabe que, atualmente, isso não é tão real. A gente tem esse discurso da meritocracia, de que sim, a gente consegue mudar de classe social, só que a questão é que um pobre ele não vai ter o mesmo acesso à educação de que um rico. E aí, com isso, ele não vai ter acesso às possibilidades que o rico tem. E aí a gente consegue perceber palavras essenciais para esse discurso de meritocracia e discurso de mobilidade social, que são as expectativas e as possibilidades, as oportunidades.
Será que um pobre ele realmente tem a mesma visão que o rico do futuro? Será que o menino que mora na periferia pensa, nossa, eu quero fazer uma faculdade no exterior? Né? Talvez a máxima do pobre, o máximo que ele vai conseguir é, nossa, eu quero muito fazer uma faculdade federal. Enquanto o rico pensa muito, nossa, eu quero muito fazer uma faculdade no exterior, quero chegar a fazer um mestrado. Às vezes o pobre fala, eu vou ser o primeiro da minha família a fazer faculdade. E aí com isso a gente também tem a questão, vamos supor que os dois têm o mesmo objetivo, os dois querem fazer faculdade no exterior. Será que os dois têm a mesma possibilidade de fazer isso? As mesmas oportunidades? Qual será que tem mais chance de fazer isso? As classes sociais, elas vão definir também quais são as possibilidades daquela pessoa. Elas são definidas atualmente na renda, então a gente tem a classe pobre, média, alta, mas a gente consegue perceber muito nisso outros tipos de desigualdade dentro. Então a gente sabe que a maioria dos pobres são negros, e aí a gente também consegue perceber outro tipo de desigualdade que está acontecendo hoje, que é a desigualdade digital, que é outro conceito importante pra gente trabalhar. Com a Revolução Industrial, a gente conseguiu ter maior acesso à tecnologia, e atualmente esse acesso é tão grande que uma coisa que antes era um computador que foi criado tão grande para usar na Guerra Mundial, a gente tem um dispositivo muito mais complexo na nossa palma da mão para fazer, por exemplo, vídeos, né, um celular. Então, a gente tem uma possibilidade muito maior de usar a tecnologia. Só que com isso, a gente também tem uma desigualdade nesse meio, porque nem todos têm acesso às tecnologias, a meios tecnológicos, etc. Então, nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tem acesso a computador, celular, televisão e etc. E isso, inclusive, faz com que as desigualdades sociais sejam maiores. Então, a desigualdade digital é a desigualdade no acesso ao meio digital e ao meio tecnológico. A diferença é que pessoas conseguem ter acesso a meios tecnológicos, celular, computador, etc. E algumas pessoas não conseguem. E por que isso a gente consegue se tratar de uma desigualdade, não só de uma diferença? Porque isso influencia no lugar social que essas pessoas vão ocupar. Como assim? Por exemplo, teve o Enem ano passado e a questão era um tema sobre manipulação de dados na internet. Muita gente sabia falar sobre aquilo, tinha acesso ao Instagram diariamente, sabia como as propagandas que apareciam no Instagram tinham muito a ver com o que você andava curtindo, etc. Enquanto isso, uma pessoa que pegou um barco durante 5 dias para chegar na cidade e conseguir fazer a prova, nunca viu o celular na vida, e assim, um dia ou outro mexe no computador na escola para conseguir fazer a inscrição para Enem. Essa pessoa não tem noção do que aquilo tá falando. E, consequentemente, aquilo vai mudar também o futuro dela, as oportunidades que ela vai ter. Então, assim, a gente consegue ver uma desigualdade social nisso. Alguém que tirou uma nota ruim na redação porque não tinha conhecimento sobre esse assunto, ele não vai ter uma chance tão maior, tão grande, de entrar numa faculdade boa, assim como uma pessoa que tinha tanto acesso a isso e podia fazer a redação com muito repertório e com muito entendimento do que falava. Existem empregos atualmente que são empregos mais qualificados, que são aqueles que ganham mais, que precisa de conhecimento. Às vezes, assim, se você conhecer PowerPoint, você já tá no nível a mais do que outras pessoas que não conhecem. E aí a gente vai perpetuar também a desigualdade social por meio da desigualdade digital. É isso, eu acho que eu respondi todas as perguntas. Só pra recapitular o que a gente precisa saber: desigualdade social, estrutura social, estratificação social e, consequentemente, hierarquia social, mobilidade social, desigualdade digital e as castas, os estamentos e as classes. E é isso, vou mandar um beijo pra Ina. Ela pediu pra mandar um beijo, gente, eu tenho uma fã. É isso, tchau!